Bom dia a todos, pessoal. Estão me escutando bem? Escutando aqui bem, Bruno. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Barnet, sou responsável pela área de canais dentro da Fujitsu, e junto com o Guilherme e o Leonardo, a gente vai, da ArcServe, né? A gente vai fazer a apresentação aqui desse webinar, que é recuperação de desastres e soluções de hiperconvergência para nuvem híbrida. Fujitsu tem uma longa história no mercado global e mercado brasileiro. O mercado global são mais de 80 anos, o mercado brasileiro são mais de 45 anos de presença. O grande foco que a Fujitsu teve ao longo dos anos no mercado brasileiro foi desenvolvendo projetos de missão crítica. Após 3, 4 anos atrás, a Fujitsu lançou o programa de canais para ganho de capilaridade no mercado brasileiro. Então, hoje, a Gênesis é um fortíssimo parceiro nosso para desenvolvimento de projetos, principalmente na região metropolitana aí de Jundiaí, Campinas, interior de São Paulo em geral. Já temos excelentes casos de sucesso, principalmente em soluções de hiperconvergência. Então é isso, eu espero que estejam todos muito bem de saúde, devidamente protegidos. O Brasil já vem uma grande retomada econômica forte aí a partir do mês de junho, e a gente aproveitou aí essa ocasião, um pouquinho mais de tempo livre dentro de casa, para poder compartilhar aí as últimas tecnologias que a gente está trazendo do Japão para vocês. Então, eu vou passar as palavras para o Guilherme, que vai começar a apresentação do PrimeFlex. Depois o Léo da ArcServe vai passar um pouco sobre a ferramenta de proteção de dados deles. E provavelmente no final a gente deve abrir para perguntas e respostas. Então, ao longo da apresentação, caso alguns dos senhores tenham alguma questão, pode colocar no chat, e logo no final da apresentação a gente vai responder todas para vocês, tá certo? Obrigado, vou passar as palavras para o Guilherme. Obrigado, Bruno. Bom dia novamente, pessoal. Sou o Guilherme Alvarez, como o Bruno falou, trabalho aqui na Fujitsu como gerente de contas e canais para a região de São Paulo, mais sul do país. Em nome da Fujitsu, eu gostaria de agradecer a todos a presença de vocês nessa apresentação. E, vamos lá. Então, aqui é um pouco da agenda, tá? Da apresentação. Então, eu vou estar falando do objetivo, de quem que é a Fujitsu, nossos valores, por que a Fujitsu para o seu data center, a nossa linha de PrimeFlex, que equivale a toda a parte de HCI, quais são os modelos que a gente tem e as diferenças entre eles, quais são as nossas vantagens, um caso de sucesso e a conclusão, tá? Novamente, qualquer tipo de dúvida, por favor, escrevam aí no chat, que no final a gente vai estar respondendo todas. Então, quem que é a Fujitsu, né? Como o Bruno comentou brevemente, a Fujitsu é uma das maiores, é a maior empresa japonesa de TI no mundo. Tem um faturamento muito grande, anualmente a gente fatura superior a 35 bilhões de dólares. Estamos presentes em mais de 100 países, com 130 mil colaboradores, então é uma empresa muito grande. Temos 9 centros de homologação, sendo um deles aqui no Brasil. Isso é fantástico, a gente pode estar mostrando também para vocês. A gente tem o costume de levar clientes em casa para fazer apresentações, demos, POCs. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente está segurando e fazendo isso tudo online, mas assim que voltar a normalidade, todos estão mais que convidados para conhecer nosso escritório. Falando um pouquinho dos nossos valores, temos mais de 60 anos de experiência na parte de manufatura. Fábricas de TI a gente tem no Japão e na Alemanha. Todos os produtos Fujitsu são fabricados nessas duas fábricas, sem mão de obra terceirizada. Todos funcionários Fujitsu mesmo.
na linha de Prime Flex, temos uma alta disponibilidade garantida de 99,997%, tá? E somos líder absoluto de mercado. Agora, por que Fujitsu no seu data center, né? E aqui eu vou estar explicando um pouco melhor. Então, nós somos campeões globais de desempenho com a VMware, então saiu o benchmark de virtualização da VMware e o nosso servidor, que é o PrimeArid, que faz parte da do nosso HCI de Prime Flex, atingiu a melhor nota, tá? Então, como vocês podem ver aí, é uma solução bem robusta. Dentro do benchmark da VMware, o VMark, a gente conseguiu esse excelente resultado. Outro ponto, a gente sempre tem inovado no sistema de integrado no mercado desde 2002, então já é algo que faz muito tempo que a Fujitsu tem trabalhado em cima, não é algo recente. A gente reduz muito a complexidade, tempo, risco, entregando uma oferta completa para o cliente. A gente consegue ter uma escalabilidade robusta e uma boa performance, tá? E a gente consegue, como é uma solução bem customizável, a gente consegue se adaptar a diversos cenários dentro da empresa de vocês, tá? Aí agora alguns fatores adicionais nossos. Então a gente tem um servidor de x86 com excelentes taxas de preço, performance e, como mostrado anteriormente, liderando a maioria das categorias do VMark. Temos uma vasta experiência com implementações de projetos, seja ele com Hyper-V ou com VMware, e temos recursos de serviços globais disponíveis, tanto aqui no Brasil como no mundo afora. Agora vamos falar um pouquinho da nossa oferta, do nosso Prime Flex. Prime Flex é a nossa solução de hiperconvergência aqui dentro da Fujitsu. Dentro dele nós temos duas divisões, né, dois modelos que atendem a todas as necessidades. Tá? Um é baseado em VMware e o outro é baseado em Microsoft Azure Stack. Então, falando aqui um pouco da parte de VMware, né? É uma solução baseada em vSphere com vSAN. A gente entrega uma caixa já com servidores, o networking, discos, o hypervisor, tudo já integrado, pré-instalado. Então, isso facilita muito na hora de você fazer a instalação no seu data center, né? Como todos os componentes dentro da solução já foram validados dentro da nossa área de montagem e entrega, já foram testados em cima de VMware, a gente consegue fazer com que a instalação do equipamento dentro do seu data center seja muito mais rápida. A única coisa que você vai ter que fazer vai ser uma integração dentro do seu data center na parte de rede, que você pode usar seu switch já existente, se ele tiver pelo menos 10 GB, ou você pode pegar opcionalmente conosco um switch e a gente ajuda toda nessa parte de integração, tá? A parte de HCI, como que funciona, né, junto com o VMware, a gente tem um software de gerenciamento que chama ISM, que eu vou estar entrando em detalhes posteriormente. Ele vai aparecer como se fosse uma aba dentro do seu vCenter, onde você vai conseguir fazer todo o gerenciamento de todo o seu parque de hardware Fujitsu pelo próprio vCenter, tá? Então, é uma instalação que não tem risco de problemas com software, integração com software, porque já é pré-testado, já é feito para isso. Você não vai ter risco de ferramentas terceiras de gerenciamento, porque você já vai ter tudo integrado aí conosco, tá? E agora, falando um pouco da parte de Prime Flex para Microsoft Azure Stack. Então, a grande diferença aí entre os dois modelos é o próprio hypervisor. Então, dependendo do hypervisor que hoje você está acostumado a trabalhar, a gente pode ir por uma opção ou por outra. Ambos equipamentos entregam o mesmo tipo de qualidade e performance. A única diferença que a gente vai ter aí é sobre o hypervisor. Tá? Então, agora falando um pouco da escalabilidade do
Prime Flex, a gente começa em 3 nós, né, podendo ter uma escalabilidade de 64 hosts, 2.4 petabytes de storage. Então, você vê aí por todas as informações que a gente consegue começar desde o alfinete e atender até o foguete, né, como vamos dizer no jargão. Nossas principais vantagens, né, e aí o porquê escolher o Prime Flex. A parte de avoid trial, né, e error testing. O que significaria isso? Como é uma solução já pronta, já pré-definida, vem uma caixa com tudo que você precisa, já testado, você não vai ter que ficar fazendo testes em casa ou vendo quais são as melhores integrações entre VMware, servidores, disco e switch. Isso já vai estar pronto para você. Te economiza muito tempo, porque você não vai ter que fazer toda a parte de design da solução, integração, fazer a parte de deployment. Outro ponto, reduz também risco, porque a gente garante toda a compatibilidade de todos os componentes e todas as funcionalidades do mesmo, tá? A gente consegue acrescentar eficiência, reduzindo a parte de manutenção, né? Os esforços de manutenção e salvando custos tanto de CAPEX como OPEX. Outro ponto legal, nós temos a maior densidade computacional do mercado, tá? Então, o que isso significa? Que em 2 US de rack, né? A gente tem 4 nós dentro desses 2 US, a gente tem o maior poder de processamento. Ninguém consegue chegar perto da Fujitsu nessa questão. Outro ponto bacana também que nós temos é a tecnologia de Cool Safe, né, onde a gente consegue trabalhar, suportar mais altas temperaturas do que a concorrência. A gente consegue trabalhar de 5 a 40 graus. Isso, numa situação de crise no seu data center, pode fazer a diferença. Como vocês podem ver aqui, seria uma imagem do nosso Prime Flex. Então, você tem aqui a visão frontal com os discos e a visão traseira que ficam os 4 nós. Tá? Então, o nosso chassi se chama CX400 e aí os nodes que são CX2560. Tá? São 4 nodes por chassi. Guilherme, Pode falar, Bruno. só fazer um comentário super rápido para vocês. Essa lâmina é bem interessante porque a Fujitsu ela tem um centro de pesquisa e desenvolvimento e inovação, onde uma grande vertical de atuação nossa no mercado japonês é a parte de High Performance Computing, não? HPC. Então, essa infraestrutura que é a base do nosso sistema de hiperconvergência, ela se baseia nessa nossa vertical de supercomputadores e ela traz uma densidade de processamento que nenhum outro fabricante tem hoje no mercado. Então, você poder colocar em 2 U's quase 200 teras em discos de estado sólido, mais de 200 cores, 8 teras de memória, é uma capacidade hoje que nenhum outro fabricante chega próximo. Então, principalmente para clientes que estejam buscando por redução de custos, redução de espaço no data center, redução de custos de licenciamento, convidamos vocês a fazer um estudo sem compromisso de otimização, né, de consolidação, e a gente garante para vocês que o Guilherme vai comentar logo mais um caso de sucesso que a gente teve no interior de São Paulo. E, sem sombra de dúvidas, as reduções são super significativas. Então, era só esse comentário que eu queria fazer, tá? Desculpa, Guilherme. Imagina, obrigado, Bruno. Fica à vontade. Então, seguindo aqui, pessoal, falando um pouco da nossa parte do nosso software de gerenciamento, né, que é o ISM. Então, o que é o ISM? Ele é um software que fica em cima do servidor conectado junto com o vCenter ou com o Microsoft, depende do sabor que você escolheu, e ele vai ajudar num simples gerenciamento, vai ajudar a acelerar toda a parte
de monitoramento de servidores, storages, ver a parte de power, cooling, se todos os servidores estão trabalhando a uma temperatura ideal, se não estão, qual a atitude que você pode tomar, sua parte de networking, gerenciamento de cloud. E aqui eu separei uma telinha para vocês verem como que a gente pode fazer alguns relatórios bem legais com essa ferramenta, né? Então, você consegue ter uma visão tridimensional do seu data center, onde você consegue ver quais servidores estão trabalhando uma temperatura ok, quais servidores estão quentes e tomar as ações necessárias. Você consegue ter um dashboard, fazer toda a topologia. Então, é uma ferramenta bem bacana, um grande diferencial que a gente consegue ter. Outro ponto também é o caso de suporte, né? Como vocês comprando uma solução de HCI de Prime Flex nossa, você só vai ter um único ponto de suporte. Então, você não vai mais ter que, ligar para Fujitsu para saber se o problema é no servidor, ligar para VMware para saber se o problema é no hypervisor, ou ligar para fabricante de switch que você tem para ver qual que é o outro tipo de problema e cada um ficar se jogando. Não, aqui na Fujitsu você abre o suporte conosco, um único chamado, e aí a gente escala se é necessário e a gente faz toda a integração com os outros fabricantes, sem ter nenhum tipo de transtorno para você como cliente. Então, as principais vantagens que nós temos aqui da Fujitsu, como comentado, nós temos a maior densidade de computo por unidade de rack, né? Um menor consumo elétrico de mercado, porque a gente vai ter menos servidores para atender a mesma demanda de processamento de dados. A nossa fabricação é 100% japonesa, o suporte vai ser sempre unificado e direto conosco. A integração da solução é completa, com gerenciamento unificado, tudo em conjunto com o nosso software de ISM, seja ele com vCenter ou com Microsoft Azure Stack. E nós temos uma escalabilidade simples de forma horizontal ou vertical. E agora, comentando por último um caso de sucesso que nós tivemos, é uma das maiores empresas de papéis aqui na América Latina, fica no interior de São Paulo. Eles são detentores de 80% do market share de papéis da indústria, aqui em Latam. O que foi bem legal, né? A antiga solução que eles tinham ocupava mais ou menos um espaço de 3 racks. E era uma solução que não era escalável, já era antiga, ele precisava fazer toda a parte de um refresh. E o que a gente conseguiu trazer de benefícios com a nossa arquitetura? A gente conseguiu trazer uma solução totalmente unificada, né? Por ser parte HCI, vem tudo unificado na mesma caixa, a gente conseguiu fazer isso para o cliente, conseguiu dar uma melhor performance para ele comparado com o que ele tinha antigamente, por conta também da parte de all flash. A nossa performance comparado com o que ele já tinha foi melhorada em 6 vezes. E o espaço do data center a gente diminuiu mais ou menos 4 vezes. Então, imagina qual que foi o sorriso do cara no fim do mês, quando ele viu a economia que ele estava fazendo, com toda a parte de energia, parte de ar-condicionado, do data center em si, e entregando muito mais do que ele tinha no ambiente antigo. Bruno, não sei se você quer comentar alguma coisa nesse caso. Isso, na verdade, é um projeto que a gente, foi um dos primeiros projetos de HCI que a gente vendeu no Brasil, né? E como ainda o tema hiperconvergência era um tema muito incipiente, era muito novo, havia, de certa forma, ainda um receio por parte dos clientes, porque como assim, você vai trocar 4 racks por menos de meio rack? Né, que foi exatamente a conta que nós fizemos nesse cenário, né? Então, nas primeiras reuniões com o cliente, ele ficou bastante preocupado, porque eram aplicações críticas, né? Eles estavam rodando o sistema Fabril, que era baseado em SAP, né, nesses servidores, que anteriormente eram baseados em plataforma Lenovo. E aí a gente veio com o conceito de HCI, simplificou bastante, reduziu o ambiente
E outro ponto também que acabei me recordando aqui, embora não tenha sido combinado, a plataforma de backup deles é baseada em Arcserve. Então, depois dessa implementação, o cliente está super feliz, super satisfeito. Se eu não me engano, são um pouco mais de 2 anos que eles compraram essa infraestrutura, não tiveram nenhum incidente até o momento. Então, houve redução de espaço, redução de consumo, melhoria de performance, né? A gente trabalhou com uma solução baseada 100% em discos flash. Então, cliente satisfeito, solução funcionando muito bem. Então, a gente já tem uma boa experiência, já com bons casos de sucesso dentro do mercado brasileiro. Então, a gente convida vocês a fazer esse estudo, entre em contato com o pessoal da Gênesis, time do Jairo, e a gente está super acostumado, principalmente também, a gente fala muito de entorno de virtualização, né, baseado em VMware ou Hyper-V, mas a gente também tem bastante experiência na camada de base de dados, então seja ambiente baseado em SAP, em Oracle ou SQL Server, nós temos solução para poder endereçar problemáticas, por exemplo, do ponto de vista de licenciamento, do ponto de vista de consolidação, ou simplesmente em redução de custos mesmo, tá? Então, conte conosco aí em todos esses ecossistemas. Legal, obrigado, Bruno. Então, uma conclusão aqui, né? Como vocês podem ver, com tudo que foi apresentado, tecnologia japonesa, testes de qualidade são muito extensos antes de fazer realmente a entrega para o cliente. A gente tem um reconhecimento global, uma empresa que preza pelo preciosismo de todos os seus desenvolvimentos, com um pós-venda, né, com uma parte de suporte integrada, só uma ligação que você tem que fazer. Estamos aí no mercado há mais de 80 anos trabalhando, então, por conta de todos esses fatores, realmente a Fujitsu se destaca no ponto de HCI. E seria isso, gente. Vou passar agora a bola para o Leonardo, da Arcserve. Agradeço o tempo de vocês e aí no final a gente abre para perguntas e respostas. Bruno, se você quiser comentar alguma coisa, Léo, fiquem à vontade. Maravilha. Muito bom, cara, a apresentação aí. E só para antes de começar, só para a efeito de curiosidade aí, que eu acho que a maioria do pessoal ainda não sabe, mas a Fujitsu é um dos maiores parceiros da Arcserve a nível mundial, tá? Então, a Fujitsu é um parceiro muito forte da gente lá na Ásia, onde nós temos o maior market share da Ásia, é da Arcserve. Muito também se deve por conta dessa parceria com a Fujitsu, então a gente vende muita licença OEM lá no Japão, e a gente lá nada de braçada, então a gente tem uma parceria aí bem alinhada com a Fujitsu aí a nível mundial, e agora a gente está tentando estreitar aqui no Brasil também, então é bacana, porque tudo isso que o Guilherme apresentou aí, de virtualização em nível de VMware, Hyper-V, a gente está totalmente capacitado para garantir o backup e o disaster recovery desses ambientes aí para MFlex da Fujitsu, tá, pessoal? Vou compartilhar aqui minha tela e a gente fala um pouquinho mais. Estão conseguindo enxergar aí já? A apresentação ou não? Eu estou enxergando sim, Léo. Maravilha, então vamos em frente. Bom, deixa eu me apresentar oficialmente aqui. Meu nome é Leonardo Câmara, eu trabalho na Arcserve aí atendendo parceiros, então a Gênesis é o meu principal parceiro aqui no Brasil, né? Então, contem conosco, contem com a Gênesis está totalmente capacitada aí para atender o ambiente de vocês com a parte de recuperação de desastre, de backup. Um dos maiores parceiros nossos na América Latina, então vocês estão bem entregues aí. Precisando de alguma coisa, também estou à disposição, no final vou compartilhar os meus dados com vocês. Vamos lá.
Para quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho de como está a ArcServe a nível mundial. A ArcServe é uma empresa que está no mercado já há 35 anos. Tá? Então, a gente faz proteção de dados, backup, desde a época lá de backup em fita, com os principais primeiros servidores, com a parte de mainframe ainda. A gente começou nesse mundo lá atrás, então a gente é o fabricante mais experiente nesse ramo de disaster recovery, de backup. Estamos presentes no mundo aí com mais de 55 mil clientes. Essa tabela aqui está desatualizada, já estamos com mais clientes aí. Já temos mais de 7.500 parceiros no mundo, distribuídos em mais de 150 países. Temos escritório aqui no Brasil, então o nosso escritório América Latina fica aqui em São Paulo, onde eu fico baseado. Desde 2014, quando nós voltamos a ser uma empresa independente, e até então, nos anos 90, do início dos anos 90 até 2014, a gente fazia parte de uma empresa chamada Computer Associates. Em 2014, a gente voltou a ser uma empresa independente. Então, de 2014 para cá, a ArcServe ela mudou muito, ela cresceu muito, ela incorporou muito. Hoje em dia, a gente é uma empresa 100% dedicada a disaster recovery, a continuidade de negócio. E com isso, surgiram algumas premiações aí que refletem bem esse novo momento nosso. Então, desde 2014 para cá, nós fomos premiados 3 vezes como principal parceiro aí da VMware para ambiente virtualizado, para backup de ambiente virtualizado. Ganhamos alguns prêmios aí de revistas conceituadas como a CRN e por aí vai. Hoje em dia, nós temos soluções de software, então quem precisa fazer backup e ter continuidade de negócio, mas já tem um hardware dentro de casa que quer utilizar esse hardware, a gente consegue entregar nossas soluções como software. Nós também temos appliances, então temos appliances aí desde clientes que têm um ambiente pequeno, então temos appliances que começam em 4 teras e vão até 168 teras de disco líquido, então temos appliances para atender todos os tipos de ambientes aí. E também temos as nossas próprias nuvens, então isso é um diferencial bem bacana da ArcServe. A ArcServe ela consegue prover toda a proteção de dados, desde o software para backup, o hardware para rodar esse backup, e também a cloud para você fazer uma replicação desses dados, fazer um ambiente de disaster recovery de baixo custo na nuvem. Então a gente consegue garantir todas as camadas aí para que nossos clientes tenham um ambiente totalmente produtivo, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho da infraestrutura atual de TI, foi até bacana que a apresentação da Fujitsu tivesse ocorrido antes da nossa, porque vem de encontro com o que a gente vai falar aqui. Então, a TI ela mudou muito, né? Como eu falei, a ArcServe começou lá atrás, fazendo backup de máquinas mainframes e Unix, e terminais, lá no início dos anos, lá para o meio dos anos 80, início dos anos 90. Passamos pela segunda geração de TI, então com as máquinas x86, PC cliente-servidor, internet, começando um pouquinho da virtualização ali no início dos anos 2000, e chegamos aqui à terceira geração de TI, que é a que nós estamos hoje. Então, onde é tudo virtualizado, aí com PrimeFlex da Fujitsu, cada vez mais aplicações em nuvem, e a gente tem que conseguir proteger tudo isso, tá? E o recado é o seguinte: a ArcServe ela consegue proteger desde os clientes que ainda por algum motivo de arquitetura ou por alguma especificidade do negócio precisa ter seus servidores em Unix, precisa ter alguma coisa ainda física dentro de casa com suas máquinas x86, e também o pessoal que já está na terceira geração aí, com as máquinas hiperconvergentes, com os ambientes em nuvem. Nós conseguimos, com uma única solução, proteger todos esses 3 tipos de ambiente. Então, se o cliente tem um ambiente misto, se vocês têm um ambiente misto com Unix, com máquina física rodando alguma aplicação específica, e também estão lá com o PrimeFlex da Fujitsu, fiquem tranquilos, a gente consegue atender qualquer tipo de ambiente com uma única ferramenta, com total facilidade de gestão, tá bom? Bom, alguns questionamentos importantes que a gente precisa se fazer aí quando estamos falando de recuperação de desastre e de continuidade de negócios, tá? Esse tema da continuidade de negócios ele está cada vez mais sendo falado agora, principalmente
com essa questão do Covid, que acabou empurrando meio que a força as empresas para esse ambiente digital, para essa economia digital. Muitos ainda faziam negócios sem estar 100% digital, mas agora, com essas mudanças, com esse novo normal que a gente chama, isso é totalmente impossível. Todo mundo vai precisar fazer negócio pela internet, não tem jeito. Quem não foi ainda vai ser obrigado aí, o caminhão já está passando em cima de quem ficou para trás. Então, se a sua empresa está pretendendo ou já levou suas aplicações para a nuvem, já está fazendo negócio de forma digital, vocês precisam se preocupar com algumas coisas. Uma delas é a continuidade desse negócio. Como vocês garantem que o servidor onde está rodando a sua principal aplicação, ele não vai parar, não vai deixar vocês sem transacionarem por um dia, por exemplo? E se vocês ficarem um dia fora do ar com sua principal aplicação, quanto de dinheiro vocês estão perdendo? Essas são as perguntas que vocês precisam fazer. Então, a gente começa a falar aí algumas siglas de RPO e RTO que fazem sentido com esse mundo de backup e de continuidade de negócio. O RPO nada mais é do que Recover Point Object, ou seja, quanto de dado você pode perder, quanto volume de dado você pode perder. Você pode perder um dia inteiro de dados sem que afete o seu negócio? E outro, RTO, Recover Time Object, ou seja, quanto tempo você pode ficar com a sua aplicação indisponível. Hoje em dia, quem está usando um backup em fita, uma solução antiga, vai ter pelo menos um dia de parada caso perca um servidor, caso tenha uma pane, pegue fogo no servidor, então tenha um ataque de ransomware aí que criptografe o servidor de vocês. Se vocês estão trabalhando com backup em fita, vocês vão perder um dia de dado e vai demorar pelo menos um dia para você conseguir restabelecer esse servidor, tá, pessoal? Então, essas contas vocês precisam fazer quando estão pensando em montar um ambiente de disaster recovery, quando estão pensando em manter a continuidade do seu negócio, tá bom? Então, quais os níveis de desastre eu devo estar esperando, né? Devo estar preparado? Essa é uma pergunta que a gente acaba jogando uma pulga aí atrás da orelha de vocês. Então, você tem que estar preparado para uma perda de servidor, pode acontecer, se você está rodando com um servidor físico, ele pode queimar uma placa, pode acontecer algum problema, pode ter uma criptografia aí nesse servidor devido a ataque de ransomware, ninguém está 100% protegido quanto a isso. Pode ter uma falha de storage, a gente sabe que é difícil, que o storage tem discos em RAID e tudo mais, mas pode ocorrer uma falha, não sei, falta de energia, algum problema nesse sentido de você perder o seu storage de produção e você precisa ter uma forma rápida de se recuperar para qualquer caso desses. Ou então até uma indisponibilidade total do meu data center. No caso de a gente costuma ver aqui bastante no Brasil de alagamento, de incêndio, de esse tipo de coisa, vocês têm que estar preparados para ter esse ambiente replicado, esse ambiente acessível de forma rápida em um outro local, tá, pessoal? Então, hoje em dia, com as novas tecnologias, com as mudanças de mercado, com essa nova forma de fazer negócios, o downtime é quase intolerável. Ou seja, antigamente, lá no início dos anos 90, quando a gente estava falando na segunda fase ali da TI que eu mostrei para vocês, as empresas tinham tempo de ficar um dia, 2 dias com seus negócios fora do ar, fazia transação em papel, dava-se um jeito de trabalhar e não tinham grandes prejuízos. Hoje em dia, um downtime é intolerável. Se você fica 2 horas fora do ar, você já está perdendo dinheiro. Se você fica um dia fora do ar, você está perdendo muito dinheiro. Se você fica uma semana fora do ar, é capaz que sua empresa vá à falência. Então, o downtime é intolerável. A gente precisa ter formas de se recuperar rapidamente, tá, pessoal? Então, como funcionaria uma volta de um servidor lá, de um servidor, uma solução tradicional de backup, uma solução de fita? Você precisaria ter todo o prazo. Por que eu falo que você ficaria pelo menos um dia fora do ar? Porque você teria que provisionar um novo hardware, reinstalar sistema operacional, instalar patch de atualização, para depois você começar a restaurar os dados de uma fita, recriar o compartilhamento manualmente e por aí vai. Então, no mínimo, você perderia um dia de trabalho. Um dia sem sua principal aplicação funcionando. Isso não é mais viável. Então, como a gente trata isso?
Aí é o recado que a ArcServe quer dar para vocês. A gente não é uma solução de backup mais hoje em dia. O backup todo mundo faz de alguma forma, seja em fita, seja em HD externo, seja em pendrive. A gente é uma solução de disaster recovery, a gente é uma solução de continuidade de negócio. A gente existe para que vocês tenham o seu ambiente sempre produtivo, tá? Então, como que a gente consegue garantir esse ambiente sempre produtivo, essa continuidade de negócio, esse desastre recovery rápido? Com backups por imagem, então a gente não fala mais de backup por agente, aquele backup que você precisa acessar as pastas, copiar arquivos, isso ficou para o passado. A gente tem ainda uma solução de backup em fita, mas para atender ambientes específicos. Hoje em dia, a gente fala de backup por imagem, backup em disco. Então, como que a gente trabalha? A gente consegue garantir backup por imagem, seja de máquina física, seja de máquina virtual, então um ambiente físico Windows, Linux, a gente consegue tirar backup desses caras baseado em VSS e garantir um backup bem rápido aí, tá? Com ambiente Windows e Linux e também para ambiente virtualizado. Quando a gente está falando de Hyper-V e VMware, que foi até a apresentação do pessoal da Fujitsu, que é o PrimeFlex é baseado em VMware e Hyper-V, a gente é totalmente integrado, tá, pessoal? Então, conseguimos garantir backups sem necessidade de instalação de agente. A solução vai apontar para o host de virtualização, vai conseguir enxergar todas as máquinas virtuais que estão rodando dentro dele e consegue garantir um backup sem precisar fazer instalação de nenhum agente nessas máquinas, tá? Por a gente estar falando de um backup por imagem, a gente consegue ter uma série de vantagens. Como um backup muito rápido, porque a gente começa a falar de um único arquivo para backupear, e como a gente tem esse backup muito rápido, por a gente estar falando de imagem, a gente consegue garantir backups até a cada 15 minutos para os nossos clientes. Então, os clientes deixam de ter uma perda que seria de um dia com uma solução tradicional e passam a ter uma perda de dados de no máximo 15 minutos. Tá? Então, isso faz toda a diferença. Se o seu ambiente for ainda mais crítico, você tiver alguma aplicação que não possa perder nem 15 minutos, a gente também tem uma solução de alta disponibilidade para garantir replicação em tempo real dessa aplicação. Tá? Então, a gente consegue atender todos os tipos de demanda, desde o cliente que não pode perder nenhum minuto, até o cliente que 15 minutos é suficiente, a gente consegue garantir essa replicação, essa continuidade de negócios aí. Tá? A gente faz backup em disco, mas se vocês precisarem ter uma cópia em fita também, a gente consegue fazer através da mesma solução. Apesar de a gente estar falando de backup por imagem, a restauração é granular, você consegue restaurar ou uma máquina inteira, ou você consegue restaurar um único arquivo, uma única política do AD, uma única mensagem. Então, a gente consegue fazer todo tipo de restauração. Backups incrementais infinitos, ou seja, um único backup full, depois sempre backups incrementais, o que garante aí a certeza de que a gente vai conseguir concluir os backups dentro dos 15 minutos. Esqueci de falar também, a gente faz replicação desse backup para a nuvem, até aí para criar um ambiente de disaster recovery, seja a nuvem da Azure, da Amazon, a nossa própria nuvem, a gente consegue integrar aí com diversos players de mercado, tá? Bom, falando um pouquinho do backup incremental infinito, que eu até adiantei, mas é uma tecnologia bem bacana quando a gente está falando de backup, porque consegue nos entregar os backups cada vez mais rápidos, cada vez mais constantes, e consegue reduzir a perda de dados, que antes era de pelo menos um dia, com backup em fita, a gente consegue transformar isso em 15 minutos. Então, a gente está falando de backups a nível de bloco, como é que funciona isso? A gente tira o snapshot, pega esse único arquivo que gerou, quebra ele em vários blocos menores de binário e a gente só faz backup dos blocos que forem diferentes. Ou seja, se um bloco aparece N vezes nos servidores da empresa, a gente não precisa backupear ele várias vezes. Isso que dá agilidade de backup e dá uma compactação muito grande no nosso backup. Então, só para exemplificar, todas as apresentações da ArcServe têm o logo da ArcServe, certo? E esse logo da ArcServe, ele é sempre representado pelo mesmo código binário. Então, toda vez que esse logo aparecer em algum dos arquivos, seja
em qualquer servidor que tiver na minha rede de backup, ele não vai ser backupeado novamente, ele vai ser backupeado uma única vez e depois vão ser só apontamentos. Isso vai garantir a agilidade do backup e a compactação e a desduplicação muito grande desses dados. Então, para vocês terem noção, a nossa solução consegue uma taxa de compactação muito boa, é a melhor taxa de compactação do mercado e de duplicação. A gente trabalha com blocos pequenos, então a gente consegue garantir uma eficiência muito grande na redução do tamanho dos dados de backup. Então, geralmente, aí a gente consegue garantir pelo menos 3:1, ou seja, se o cliente tem 3 teras de dados, ele vai precisar de 1 tera de disco para armazenar esse backup, tá, pessoal? Falando aí da deduplicação e replicação, a deduplicação é esse processo de comparação de blocos, só que a gente faz de forma bem eficiente, porque a gente compara entre todos os servidores que estão na rede, não só entre um único servidor, então a gente consegue alcançar essa compactação e esse backup mais rápido também por conta disso. E também a gente consegue garantir esse backup desduplicado, a gente consegue fazer a replicação dele também desduplicado. Então, a ArcServe ela incentiva que o cliente tenha esse backup replicado para N locais, porque quem tem um backup, a gente sabe que não tem nenhum, então, se vocês tiverem uma estrutura aí em outro site de vocês que vocês queiram replicar backup, repliquem. Se vocês tiverem uma infraestrutura na nuvem também, podem replicar o backup para a nuvem, ou se vocês preferirem, podem contratar conosco a nossa nuvem, que já é 100% integrada com o nosso produto, e fazer essa replicação para lá também. Então, a ArcServe não cobra nada pela replicação, ela consegue te entregar uma replicação otimizada, muito pela deduplicação aí também, vocês só vão replicar os dados diferentes. Então, a ideia é que vocês repliquem esses dados para diferentes locais, para que vocês consigam se recuperar no caso de uma parada aí de forma rápida, tá, pessoal? Falando de recuperação de desastres, então, como eu falei, a ArcServe agora ela é uma empresa de IDR. Esse é o grande diferencial da nossa solução, tá, pessoal? A gente tem diversas formas de recuperar esses dados, esses servidores, tá? Então, a gente tem suporte a servidores e estações, Windows e Linux, físico, tá? Independente do hardware, se eu faço backup de um hardware HP, eu consigo restaurar num Dell. Se eu faço backup de um Dell, eu consigo restaurar lá no hardware da Fujitsu. A gente é totalmente agnóstico a hardware. A gente consegue fazer restauração física para virtual, virtual para virtual, virtual para físico. Então, isso é um diferencial bem bacana da nossa solução. Por exemplo, você está fazendo um backup de uma máquina Oracle física e esse Oracle queimou por algum motivo, queimou a placa, não sei se estão esperando para fazer uma recuperação nesse servidor, você pode ligar essa máquina de forma instantânea num ambiente virtualizado. Você pode ir lá no VMware e mandar ligar através do próprio software do backup, você mandar restaurar essa máquina de forma instantânea e você vai ter esse servidor no ar em menos de 15 minutos para o pessoal continuar trabalhando. Então, esse é um diferencial, a gente consegue fazer restauração de máquinas físicas e virtuais, virtuais e físicas. A gente consegue restaurar entre hypervisores diferentes. Então, por exemplo, o pessoal da Fujitsu falou aí que trabalha com VMware ou com Hyper-V. Vocês conseguem fazer restauração de um VMware no Hyper-V, um Hyper-V no VMware. Isso também é um diferencial bem bacana aí da nossa solução, tá? Então, proteção baseada em imagens. Como a gente está falando de backup baseado em imagem, vocês conseguem ter essas recuperações de forma instantânea da máquina inteira, mas também conseguem fazer recuperação granular se for necessário, tá? Recuperação garantida, isso também é bacana. Uma coisa que a gente vê bastante no mercado aí são clientes que não conseguem testar o seu backup. Ou seja, eles não conseguem ter certeza de que seu backup está íntegro. Se ele tiver uma parada no seu ambiente, ele vai conseguir restaurar uma máquina inteira. Muito porque a maioria do pessoal usa ainda soluções antiquadas, aí, soluções de fita, que não conseguem fazer esse teste de forma simples, tá? E a solução da ArcServe ela consegue garantir esse teste automatizado de backup, tá? Então a gente consegue
fazer o backup, a própria solução testar esse backup, e ela também consegue te dar relatórios de SLA com relação a esse backup. Ou seja, sua área de negócio definiu que o seu principal servidor lá, o seu servidor Oracle, não sei, seu servidor SQL, ele pode ficar no máximo 2 horas parado. Você consegue, com ArcServe UDP, de forma automatizada, testar esse backup após o backup e garantir que aquela restauração ela está íntegra, que aquele backup está íntegro, e que você consegue garantir a recuperação daquela máquina inteira no prazo que a sua área de negócio estabeleceu. Então, assim, a gente está indo além do backup, a gente está dando ferramentas para que vocês consigam responder uma auditoria de forma rápida, que vocês tenham garantia de que seu ambiente está íntegro, tá? Falando um pouquinho aí de soluções em nuvem, então a gente tem a nossa própria nuvem, que é o ArcServe Cloud Hybrid. Como é que esse cara funciona? Ele é totalmente integrado com a nossa solução de backup e UDP, que é a solução que eu estava apresentando agora, de backup por imagem e tudo mais. Ele está totalmente pronto, vocês não vão precisar gerir nenhum servidor na nuvem, vocês não vão precisar gerir nada, vocês só vão entrar lá com as credenciais na console do backup de vocês, vão fazer uma replicação para a nossa nuvem, de forma muito simples, lembrando que ele sempre replica deduplicado, replica só as diferenças do backup. Então, vocês vão conseguir fazer uma replicação de forma eficiente para a nuvem e vocês conseguem contratar com a gente também um ambiente de disaster recovery na nuvem. Então, pensando aí, num caso, por exemplo, que vocês contratem aí o ambiente da Fujitsu e tudo mais, e vocês queiram garantir um disaster recovery para esse ambiente, vocês podem contratar a nossa solução de backup, seja por software ou com appliance, que eu vou até falar um pouco mais à frente, e replicar esse backup para a nossa nuvem. Contratar um ambiente de disaster recovery na nossa nuvem para caso de uma parada no ambiente de produção, vocês conseguirem ligar essas máquinas de forma instantânea na nossa nuvem e colocar o pessoal para trabalhar em contingência enquanto vocês estão recuperando o ambiente dentro de casa, tá? Então, é uma alternativa aí para quem precisa armazenar dados fora de casa, mas não quer mais usar fita, então vocês podem fazer a replicação do backup para a nuvem. Tem um ambiente de DR totalmente seguro. Para que vocês tenham noção, um outro parceiro forte nosso no mundo aí é a Sophos, e todo o nosso ambiente de nuvem, também como o nosso appliance, ele está garantido pela Sophos aí, com o Intercept X, que é a solução deles anti-ransomware. Diferente de um antivírus tradicional, ele não fica fazendo scan nas máquinas, ele trabalha com inteligência artificial, então ele consegue pegar através de análise de comportamento possíveis ataques e bloquear. Então, a gente está protegido aí também nosso ambiente em nuvem, então a gente vai conseguir garantir toda a parte de proteção, graças a essa parceria que a gente tem com a Sophos, tá? Ambientes totalmente Tier 4, lá temos alguns data centers aí pelo mundo, temos 2 nos Estados Unidos, um no Reino Unido, temos um agora aqui no Brasil também, e um no Japão, então nós estamos com 5 data centers no mundo, todos Tier 4, todos garantindo o máximo de segurança aí e continuidade para vocês, tá? Falando um pouquinho dos nossos appliances, como eu já adiantei, nossos appliances vêm protegidos aí pela Sophos, então tem toda a parte de anti-ransomware embarcado nele também, vai garantir que vocês não tenham nenhum problema de criptografia no servidor de backup de vocês, tá? Os appliances da gente, eles vêm embarcado com a nossa solução UDP, que eu falei ali atrás, então proteção para máquinas físicas Windows e Linux, ambiente virtualizado, VMware, Hyper-V, HV, que é o Acropolis Nanotronics, Citrix, Linux, KVM, todos eles a gente consegue garantir backups e restauração granular das principais aplicações de mercado, então Oracle, Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, backup de NAS, backup diretamente de hardware de NetApp, HPE Tripar, Nimbo,
Conexão com as principais nuvens de mercado, então Azure e AWS. Se vocês tiverem máquinas rodando na Azure e na AWS que vocês queiram fazer backup, a gente consegue garantir também, a gente consegue replicar backup para esses caras também. Backup de Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, a gente consegue garantir também, totalmente integrado na nossa solução. E o mais bacana quando a gente está falando de appliance é que você não precisa licenciar nada à parte, tá? O licenciamento dele vem baseado na volumetria desse hardware, então o que couber dentro desse hardware já está licenciado. Você precisou fazer backup de uma máquina que está rodando na nuvem da Amazon, você pode fazer. Precisei fazer backup do Office 365, você pode fazer, que já está totalmente licenciado, tá? E ele é totalmente integrado com as nossas soluções de nuvem para fazer a parte de replicação de backup e de disaster recovery na nuvem também. O mais bacana é que nossos appliances eles também têm um modelo DR, que a gente chama, ou seja, ele já vem totalmente preparado para que vocês consigam ligar máquinas direto dentro do nosso próprio appliance de backup. Então, vamos dizer aí que vocês estão fazendo uma migração do ambiente, contratando máquinas aí do PrimeFlex da Fujitsu, lá com 3 nós, como o Guilherme falou. Vocês podem contratar um hardware nosso, que é por exemplo, um 9072, que é uma appliance de 24 teras, ele já vem totalmente preparado para fazer DR dessas máquinas. Ou seja, você começa a fazer backup lá do ambiente Fujitsu de vocês, das máquinas VMware ou Hyper-V. Caso tenha alguma parada em qualquer máquina dessa, você consegue restaurar ela de forma imediata dentro do próprio disco do appliance, tá, pessoal? Então... Leonardo? Oi, pode falar. Só para fazer um breve comentário, pessoal, vocês podem perceber que a estratégia da Fujitsu e da Arcservice estão bem similares, que é poder trazer facilidades, né, numa solução totalmente integrada de fábrica, basicamente plug and play, né, configurar os IPs, conectar na rede, né, e poder ter essa flexibilidade do mundo híbrido, né, poder eventualmente trabalhar dados críticos num ambiente local, replicar isso, ter a capacidade de replicar isso para a nuvem, né, na medida do necessário. Então, essa facilidade que você tem hoje é completamente interessante, porque a realidade de a maioria dos clientes que a gente tem conversado, empresas grandes, né, a gente fala de empresas com mais de 1.000 colaboradores e normalmente a equipe de TI acaba sendo bem enxuta, né? 3, 4, 5 colaboradores para poder tocar a TI de toda a empresa, né? Exato, exato. Então, a nossa ideia aqui é simplificar, né, do ponto de vista do administrador de TI, e ter essa plena e completa interoperabilidade, né, em ambientes. Achei bastante interessante o material aí do Léo, que mostra esse timeline, né, de avanço de infraestruturas fechadas, infraestruturas que anteriormente eram segmentadas, todas baseadas em silo, e agora a gente tem uma visão de integração. Então, assim, com 2 caixinhas, você tem ambiente de produção, ambiente backup, replicação para nuvem. Totalmente garantido. Alta disponibilidade, né, redundância, de maneira bem simples, e também não significa que você precisa fazer um investimento alto, né? Então, você começa aí com configurações de entrada, né, 10, 20 teras, de capacidade e vai crescendo de acordo com a necessidade, né? É um mundo bem parecido com o mundo cloud, né? Que te dá bastante elasticidade, flexibilidade e crescimento sob demanda, né? Legal. E a gente tem até um caso bem bacana aí, já que estamos falando bastante de Fujitsu hoje, a gente tem um caso com a Fujitsu, ele ainda não está, ele não está, eu não posso falar o nome da empresa porque não é um caso ainda permitido, né, por documento para falar, mas a gente tem uma empresa aí de fabricação de relógios aqui no Brasil, que eles tinham um ambiente tradicional de servidores e tudo mais, e eles trocaram pelo ambiente hiperconvergente da Fujitsu aí, com um parceiro nosso de São Paulo, e eles usaram essas máquinas que eles tinham, que eram máquinas boas também, levaram para o outro site que eles têm, contrataram as licenças do Arcserve UDP para fazer backup desse PrimeFlex que eles contrataram, fazem a replicação disso para o ambiente remoto deles, com as máquinas que eles já tinham, e garantem a continuidade do negócio, um disaster recovery barato,
baseado em cima do ArcServe UDP. Então, também é mais um caso aí bacana que a gente tem junto com a Fujitsu aqui dentro do próprio Brasil, que a gente consegue garantir o backup deles, fazer a replicação do ambiente de produção do PrimeFlex, replicar para um outro site remoto e deixar essas máquinas prontas para serem ligadas no caso de um desastre. Por o PrimeFlex já ter toda a sua proteção e tudo mais, graças a Deus, eles ainda não precisaram usar esse ambiente de disaster recovery, porque eles usam a solução do ArcServe para fazer restauração, granular e tudo mais, mas eles têm sempre esse backup replicado para lá, as máquinas sempre disponíveis para serem ligadas em caso de emergência, e bem bacana aí, de forma bem simples, totalmente integrada, sem instalação de agente, baseada aí nas máquinas de VMware dele, tá? Falando só mais um pouquinho do appliance aqui, a gente tem appliances, a linha DR ele já vem equipado com 20 CPUs nos processadores, então a gente garante bastante capacidade de processamento. A linha DR ela começa com 196 GB de memória, se eu não me engano, e ela é expansível até 768 GB de memória. Então a gente fala que ele não é um appliance, ele é um virtualizador, porque a gente coloca tanta memória, tanta capacidade computacional dentro dele, justamente para que vocês consigam ligar máquinas direto do próprio appliance, vocês consigam ter um ambiente de disaster recovery a baixo custo dentro da casa de vocês, tá? Nossos appliances, eles vão de 4 teras a 168 teras de disco líquido, mas como eu falei, a nossa solução ela é toda feita backup com desduplicação e com compactação. Então, a gente estima aí que a gente consiga armazenar pelo menos 504 teras de dados dentro desses appliances. A gente consegue garantir uma recuperação de um ambiente bem grande aí, um disaster recovery de um ambiente bem grande dentro dele, tá? Bacana do appliance, como o pessoal da Fujitsu também falou, é que a gente está falando de um único fabricante, então a gente é o hardware ArcServe, o produto ArcServe. Se vocês precisarem abrir um chamado de suporte, vai ser com um único local, um suporte integrado. A gente vai conseguir fazer todo o suporte de hardware ou de software de um único local, sem ter aquele jogo de empurra. Os nossos appliances eles são totalmente plug and play, então 15 minutos você consegue fazer a instalação dentro do appliance. No mesmo dia, vocês já vão estar rodando backup, tá? Com relação à garantia e a suporte de hardware, a gente tem um suporte bem bacana aqui no Brasil, a gente consegue garantir aí até 4 horas de SLA, dependendo da região que o cliente esteja, e no máximo o dia seguinte, né, que a gente chama de Next Business Day, é o nosso suporte para os nossos appliances, tá? Temos aqui mais um caso de sucesso, esse sim publicado, que a gente pode falar o nome do cliente, Brasil Chip. Bacana que fui eu que fiz essa venda, na época que eu ainda trabalhava em revenda. Então, a Brasil Chip, eles são uma empresa que fazem aluguéis de navio, fazem toda essa parte de comércio marítimo, e eles chegaram até mim graças a um acidente que eles tiveram. Eles ficam num prédio no centro do Rio, e o cara estava fazendo obra na sala de cima e quebrou um cano, e o servidor deles alagou. Eles perderam todos os dados. Então, a partir disso, eles ainda não usavam o ArcServe, a partir disso, ligou o alerta neles e eles vieram procurar ArcServe. Eu conversei lá com o João, que é o gerente de TI, e falei, cara, eu consigo fazer um projeto barato com você, vamos licenciar aqui seus servidores de produção, vamos licenciar também a nuvem, a gente replica esse backup para a nuvem, caso vocês precisem, você consegue fazer disaster recovery lá. Mas o João, ele ficou tão traumatizado depois desse acidente que ele não fica satisfeito de replicar só para a nuvem. Como eu falei, a ArcServe incentiva que vocês façam essa replicação para diversos locais, então ele replica para a nuvem, ele replica para um HD externo que ele tem, ele replica para um ambiente em FreeNAS que ele montou, ele garante 3 replicações desse ambiente. Eu falei, João, se você perder o seu backup agora, meu amigo, ninguém mais vai conseguir garantir um backup íntegro para você, porque você é um cara muito azarado, porque o que você faz de replicação não está no gibi. E assim, são clientes nossos desde 2015, se eu não me engano, estão totalmente satisfeitos. São heavy user, ele adora mexer na ferramenta, ele fica restaurando máquina, ele fica fazendo uma pá de teste, ele é quase um laboratório nosso aí. Então, é um caso bacana que a gente tem. Agora a gente está conversando com ele também, fazer a proteção
das caixas de correio dele que estão na nuvem, está bem satisfeito conosco, tá? Temos alguns outros casos de sucesso aqui, até com a Gênesis, a própria Fini também foi um cliente que é um caso de sucesso nosso, usuário bem bacana aí da nossa solução já há bastante tempo. O Santuário Nacional de Aparecida tem 4 appliances nossos lá rodando, garantindo toda a infraestrutura deles. Então, a gente tem bastante cliente caso de sucesso aí com a Gênesis, bem bacana, para que vocês possam conhecer. Temos alguns casos aqui, alguns clientes que a gente pode publicar o nome aqui, são clientes do Brasil, então temos a Fini, como eu já falei, o Perinatal, que é um grande cliente hospitalar aí do Brasil, a Graac também, que é cliente nosso, a Ingram Micro é nosso cliente, eles têm toda essa parte de backup, replicação, alta disponibilidade, tudo com a gente. Então, temos bastante cliente de caso de sucesso bem grande aqui no Brasil, tá?